Oi, segundo ano, bom dia, boa tarde. Vamos para a aula de hoje? A tia vai explicar o conteúdo de hoje, tá? As atividades que vocês vão fazer em casa hoje. Vocês vão abrir primeiro matemática, na página 14, leitura e escrita de números com 3 algarismos até 399. Então, abram aí, que nós vamos começar. Então, o número 100, ele é a mesma coisa que uma centena. Então, o número 100, ele representa uma centena, como a tia já explicou a vocês, tá? E como se lê o número 100? Se lê dessa forma, né? A tia já explicou isso para vocês também. 100. Agora, quando eu vou ler um número de 3 algarismos, como, por exemplo, o 146, então eu vou escrever dessa maneira. Cento, tá? Que é a centena, e 40, que representa a dezena, e 6, que representa a unidade, ok? Certo? Então, 100, né? Uma centena se escreve dessa forma, 100. Agora, quando eu tenho um número onde eu tenho a centena, a dezena e a unidade, eu vou ler dessa forma aqui, ó. 146, ok? Se fosse outro número, por exemplo, como por exemplo, deixa eu te pegar o giz aqui. Vamos lá, 132. Então, como que a gente vai escrever esse número aqui, de 3 algarismos? Olha lá, 130, 2, ok? Então, eu escrevo desta forma, certo? E aí também tem aquela forma que a tia explicou para vocês ontem, quando eu não tenho a dezena, né, no número de 3 algarismos. Então, quando eu não tenho a dezena, o que faz? Tem o zero no meio, tá? Para separar a centena da unidade. Por exemplo, 102. Então, olha só, eu tenho centena, não tenho nada na dezena e tenho unidade. Então, eu tenho uma centena e 2 unidades. Então, como que eu leio esse número aqui? Como que eu escrevo? E quantas unidades tem? 2, né? Então, 102. Tem alguma coisa na dezena? Não tem nada, né? Mas o zero, ele tem que estar aqui. Pra quê? Pra separar a centena da unidade. Porque se a gente colocar assim, ó, que número é esse? 12, ok? Então, por isso que o zero, ele é importante, tá? Então, aí, continuando, vira a página. Quando temos 2 ou mais ou 3 centenas agrupadas, então elas recebem os seguintes nomes. Então, 2 centenas, né? 2 centenas, se uma centena é 100, 2 centenas nada mais é que 100 mais 100. Então, ela recebe o nome de 200, tá? Ó, 200. E 3 centenas é a mesma coisa que... Então, como nós lemos 3 centenas? Uma centena 100, 2 centenas 200. 3 centenas, 300. Tá bom, segundo ano? Dessa forma, tá? Então, neste caso, para os números de 3 algarismos, nós devemos ler primeiro a centena, usando os nomes acima. Então, esses que nós acabamos de ver, tá? Depois, as dezenas e, por último, as unidades.
por exemplo, segundo ano, está aí o número 253. Então, como que vai ficar esse número aí? Olha aí na apostilinha de vocês. Olha lá, ó, 253. Como que nós vamos escrever o nome desse número, né? Então, nós começamos a fazer a leitura pela centena, né? Então, da esquerda para a direita. Então, como eu vou começar por aqui, pela centena. Então, eu tenho 200. E agora eu vou para a dezena. 5 dezenas é a mesma coisa que 50. 250. 50, pequenininho aqui para caber. E por último, a unidade. E quantas unidades? 3. Certo? Segundo ano. Então, a gente vai ler esses números desta forma. Sempre começando pela centena, depois pela dezena, depois pela unidade. Ok? Segundo ano. Depois aqui está falando da importância do zero, né? Aquilo que a tia já comentou. Então, os números abaixo, eles não possuem dezena. Então, como os lemos e escrevemos? Então, vamos lá, ó. Aí na apostilinha está representando 109, 203. Então, primeiro escrevemos a sua centena e depois a sua unidade. Então, olha lá, ó, 109, ó. Como se escreve? Primeiro a centena, depois a unidade. Então, aqui eu tenho 109, ok? O zero, qual é a importância do zero? É que nesse caso é para não confundir os números, tá? Então, ele está aqui para não confundir os números, ok? Porque se a gente colocar, ó, assim, que número que a gente lê aqui? 19, né? Então, nós sabemos que a partir do 100, nós temos números que têm 3 algarismos, onde tem a casa da centena, a dezena e a unidade, tá? Então, por isso que o zero, ele é importante aqui no meio, tudo bem? Aí, depois tem um outro exemplo aí, ó, o 203, né? Ó, 203. Como que nós vamos escrever, então, esse número? Começando pela centena. 200, certo? E depois a unidade. E3. E3. Desta forma, tudo bem? Então, se a gente não colocar o zero aqui no meio, como que vai ficar? Ó, 23, certo? Então, por isso, a importância do zero, para separar a centena da unidade, para não confundir os números, ok? Então, agora na atividade 19, vocês vão escrever por extenso os números seguintes. Então, a tia já vem falando com vocês, desde lá do comecinho das aulas, né? Que toda vez que a tia falar números por extenso, que nós vemos essa palavra, né? Quer dizer o quê? Que são o nome dos números, como a gente lê ele, certo? Escrever por extenso nada mais é que escrever o nome dele, como a gente lê, tá? Então, o primeiro número aí é o 367, na letrinha A, ok? Então, tá assim, 367. Eu vou começar sempre pela casinha da centena. Então, vamos lá, ó. 300 e 60 e 7. Então, é desta forma que se escreve o número 367 por extenso, tá? Então, aí vocês vão fazer as outras aí, B, C, D e E. A tia mandou aquela tabelinha para vocês, né? Quem tem aquela tabelinha pode usar como apoio na hora de fazer a atividade, não tem problema, tudo bem? E quem não tiver e quiser,
a tabelinha, é só falar com a tia Cris, tá, família? No particular, que a tia Cris envia para vocês, ou pode estar passando lá na recepção da escola para pegar. Tudo bem? Aí a gente vai virar a página. Na 16, atividade 20, complete as lacunas. Então, o que é para completar? Os quadradinhos estão faltando números. Então, quais números estão faltando nesses quadradinhos? Observando se é uma sequência crescente, do menor para o maior, ou se é uma sequência decrescente, do maior para o menor, ok? Então, aí vocês vão completar os numerozinhos que estão faltando aí. Na 21, encontre no diagrama abaixo os números escritos por extenso. Então, vocês vão encontrar no diagrama os números 200, 101, 108, 13, 90, 17, 14 e 9. Mas o que é por extenso mesmo? O nome dele, como você lê ele. Então, vocês vão lá no diagrama, ó, 200. E vocês vão procurar o 200 e circular. Ó, ele está aqui, tá vendo? Então, aí vocês vão circular ele, ó, 200. Vocês vão circular com lápis de escrever, tudo bem? Então, pode estar na horizontal ou na vertical, tudo bem? Na 22, coloque os números do exercício acima em ordem decrescente. Então, esses números da atividade anterior, o 200, o 101, o 108, o 13, o 90, o 17, o 14 e o 9, vocês vão colocar eles, aqui nos quadrinhos em ordem decrescente. Então, do maior para o menor. Então, olhando lá, qual é o maior número? O 200, certo? Então, 200 vai ficar ali no primeiro quadradinho, ok? Depois, quem é que é menor que o 200, dos números que estão aqui? É o número 108. Muito bem, tá? Quem é menor? Quem vem antes do 108? Dos números que estão aqui. Aí vocês vão colocando, completando aí os quadradinhos, tá? 23, compare os números dos barquinhos e pinte aquele que tem o maior número, qualquer cor, tá bom? 24, escreva os números abaixo. Então, aqui está escrito o nome do número, certo? Letrinha A, 105. Então, no quadradinho, vocês têm que colocar o número, ok? Então, 105. Vamos colocar ele lá no quadradinho. Ele está escrito por extenso. 105. Então, nós queremos colocar o número, tá? 105 lá no quadradinho. Então, eu simplesmente vou lá e coloco, ó, 105, certo? Então, é isso que é para fazer. Aí, na B, 130. 130. Então, ó, 130, ok? Então, vocês vão colocar o número nos quadradinhos aí. Aí, depois a C é 371 e o D, 213. Beleza? Feito isso, vamos fazer as adicionais de 17 a 24. Vamos lá procurar a página, que a tia esqueceu de marcar, mas a tia já encontra aqui rapidão. Então, adicional 17, começando pela 17, aqui ó, está na página 34, tá? Então, na última aula nós paramos na atividade 16, né? Então, agora nós vamos dar continuidade pela atividade 17. Então, olha lá, observe novamente as maçãs. Qual é o maior número que podemos escrever? Escreva a resposta por extenso. Aonde vocês vão observar? Na atividade anterior aqui, das maçãs. Qual desses daqui é o maior número que nós podemos escrever? Qual deles é o maior? É o 345, né? Então, vocês vão escrever aqui na linha abaixo o nome dele, por extenso. 345. Ok? Segundo ano. Na 18, ajude Gabriela a ir para a escola pintando de verde,
Então, vocês vão pegar o lápis de cor verde e vão pintar os números de 2 algarismos. Então, os números de 2 algarismos, que são os números de 10 até 99, vocês vão pintar de que cor? De verde. E vocês vão pintar de vermelho os números de 3 algarismos. Então, de verde, os números com 2 algarismos. E de vermelho, os números de 3 algarismos, que é a partir do 100. Ok, segundo ano? Então, é isso que é para fazer. Aí, 19. De novo, novamente, ó, escreva por extenso os números abaixo. Escreva por extenso, segundo ano. Escrevam o nome do número. A, 154. B, 323. C, 217. D, 309. Tudo bem? Compreendido até aqui? Virou na página 35? Ache no diagrama os números do quadro abaixo. Então, ao lado estão os números. Vocês vão achar esses números aqui no diagrama, ok? 346, 203, 328, 339 e 243. Lembrando que eles podem estar na horizontal ou na vertical, ok? 21. Observe novamente o diagrama, esse que a gente acabou de fazer. Qual é o maior número que podemos escrever? Então, de todos esses números que vocês encontraram aqui no diagrama, vocês vão escrever por extenso maior. Qual que é o maior? É o 346. Então, vocês vão escrever ele por extenso aqui. 346. 22. Coloque os números abaixo em ordem decrescente. Números abaixo. Estes aqui, coloridos. Vocês vão observar e colocar eles em ordem decrescente, do maior até o menor, dentro dos quadrinhos aqui, certo? 23. Assinale com um X a sequência que contém números de ordem crescente. Então, quais dessas 3 sequências os números estão em ordem crescente? Que os números estão do menor até chegar no maior. Aí vocês vão fazer um xizinho aí na alternativa correta, ok? Aí, ó, pra finalizar, então aqui na 36, até o atividade 24 só, beleza? 25 não é pra fazer. Essa aqui vai ficar pra próxima aula. Então, quantos bombons há na caixa? Então, vamos lá. Vamos contar quantos bombons há aqui dentro da caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 bombons. Ou 10 bombons é a mesma coisa que uma dezena de bombons, ok? Então, é isso que vocês vão fazer. 10 bombons e uma dezena de bombons é a mesma quantidade, ok? Segundo ano. Feito isso, segundo ano, as atividadezinhas da apostila, vocês vão fechar a apostila, aí vocês vão pegar o caderninho de matemática, tá? De vocês. Vocês vão fazer o cabeçalho, ok? E depois, o que vocês vão fazer? Atividade para fazer no caderno. Vocês vão fazer os números de 100 até o 200, tá? Sim. Vocês vão fazer a sequência numérica do 100 até o 200 no caderno. Então, vamos lá, ó. 100, 101. Eu sei que vocês adoram fazer, né? 102, ok? E assim por diante, até chegar no 200, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam no caderninho de vocês hoje. Tudo bem, segundo ano? Por hoje é só, então. Ficamos por aqui. Um beijo a todos vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!